Mais um vídeo número 15, exercício de direito previdenciário. Pessoal, um detalhe, algumas questões a gente está retificando, está comentando. O intuito aqui, a intenção não é acertar todas nem errar todas, é aprender. Num concurso, geralmente 10% das questões são anuladas. A média, o último concurso que eu fiz de escrivão da Polícia Civil, anularam 6 questões em 60. Portanto, haverá questões aqui também que a gente vai anular, porque há erros. Então, quando isso acontecer, a gente comenta. O correto aqui, a intenção aqui é aprender. Então, vamos lá. Questão de número 141. Salário família, pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente e aposentadoria especial possuem carência zero. Certo ou errado? Já respondeu? A questão está errada. Aposentadoria especial são 180 contribuições, como todas as aposentadorias, salvo por invalidez. Aposentadoria, então, tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aposentadoria especial, 180 contribuições é o tempo de carência, portanto, não zero. Agora, salário família, sim. Pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, dependente acidente, carência zero. Questão de número 142. Maria trabalhou de 2 de janeiro de 90 a 2 do emprego para montar um salão de beleza. Apesar de ter passado a categoria de contribuinte individual, deixou de recolher contribuições para a Previdência Social durante 2 anos, até fevereiro de 2007. Nessa situação, o período de graça de Maria é... Resposta é a letra B, 24 meses. Vamos a um comentário. O segurado obrigatório que deixar de efetuar recolhimentos recolhimentos previdenciários usufruirá período de graça de 12 meses, mantendo a qualidade segurado no respectivo íntere. Contudo, tal prazo de cobertura será prorrogado para até 24 meses se o segurado já estiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Está no Decreto 3048, artigo 13, parágrafo 1º. Voltando à questão, por que 24 meses? O segredo da questão está aqui, olha, o cerne da questão, do entendimento, o núcleo. 1990 até 2005, estamos falando de 15 anos, aproximadamente 180 contribuições. Ela contribuiu mais de 120 contribuições, portanto, 24 meses, independente se ela deixou de contribuir aqui neste período. Nessa situação, tem uma pegadinha aqui, o que é essa parte final? É para tentar confundir o candidato. Apesar dela não ter contribuído aqui, este período anterior ela fará jus a 24 meses de manutenção da qualidade de segurado. Questão de número 143. João fora casado com Maria, com quem teve 3 filhos. João Júnior, de 22 e universitário. Marília com 18 anos e Renato com 16, na data do óbito de João, ocorrido em dezembro de 2011. João se divorciara de Maria, que renunciou ao direito de alimentos para si. Posteriormente, João veio contrair novas núpcias com Norma, com quem teve união estável até a data de seu óbito. Norma possui uma filha, Miriam, que mora com a mãe e foi por João sustentada. Nessa situação, são dependentes de João, segundo legislação previdenciária. Por favor, pause, releia e responda. Questão inteligente essa. Já respondeu? Então vamos lá. Antes de dar a resposta, nós vamos aqui grifar algumas coisas importantes. Olha, primeira coisa... João fora casado com Maria. João faleceu, né? João fora casado com Maria, com quem teve 3 filhos. João Júnior, de 22 anos. Olha, ele tem mais de 21 anos. Isso aqui não interessa para fins de dependência. Já tem 21 anos. Marília com 18 anos. Opa, Marília tem 18 anos. E Renato com 16. Esses aqui satisfazem a situação
de dependência econômica. Então, Marília, 18 e Renato, 16. João Júnior já tem 26. Essa era na data do óbito, ocorrido em dezembro de 2011. João divorciara de Maria e renunciou ao direito de alimentos. Opa, ela renunciou ao direito de alimentos? Portanto, ela renunciou à dependência, ela não é mais dependente. Posteriormente, João veio a contrair novas núpcias com Norma. Opa, então ele está casado, seja união estável, com quem teve união estável até a data do seu óbito, né? Norma possui uma filha, Miriam, que mora com a mãe e foi sustentada por João. Miriam é dependente de Norma, portanto. Nessa situação, são dependentes de João segundo a legislação previdenciária. Dessa forma, eu posso dizer que esses que eu grifei de amarelo formam a nossa resposta. Marília, Renato, Norma e Miriam. Então, Marília, Renato, Norma e Miriam. O nosso gabarito só pode ser a letra C. Letra C. Questão de número 144. Márcio é administrador não empregado na sociedade por conta de responsabilidade limitada XYZ e recebe remuneração mensal pelos serviços prestados. Nessa situação, Márcio, qual a resposta correta? É a letra D. Ele é contribuinte individual da Previdência Social. O Márcio, se ele fosse empregado, aqui está dizendo, olha, não empregado. Cuidado na hora dessas questões na prova. Se ele fosse não empregado, a situação seria diferente. Segurados obrigatórios da Previdência Social como contribuintes individuais. O titular de firma individual, urbana e rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração da sociedade anônima. Já satisfaz a nossa resposta. Portanto, é contribuinte individual, porque ele não é empregado. Se ele fosse empregado, se ele fosse administrador empregado, é o empregado da empresa que foi promovido. Neste caso, ele não seria contribuinte individual, mas a qualidade é empregado. Portanto, a resposta certa é a letra D. Questão de número 145. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial e fundações públicas federais. Qual é a resposta? Letra E. Segurado obrigatório da Previdência Social na qualidade de empregado. Nós estamos falando de quem? Vamos abrir aqui a Lei 8.212, a Lei Orgânica da Previdência Social, no artigo 12. Deixa eu ajeitar aqui a folha. São segurados obrigatórios da Previdência Social as pessoas físicas. Olha aqui, como empregado. Vamos descer ao que nos interessa. Interessa a letra G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial e fundações públicas federais, como empregado. Então, agora vamos voltar à nossa questão. Olha, o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo, ele é segurado obrigatório na Previdência Social como empregado. Está de acordo? Então, vamos para a próxima questão. 146. Essa questão é típica da FCC. Adamastor é segurado facultativo da Previdência Social e está enfrentando graves problemas financeiros que o impossibilitaram de recolher as devidas contribuições dos últimos 4 meses. Neste caso, em regra, isso aqui é examinador inteligente que faz isso aqui, ó, em regra, porque existem exceções. Adamastor, qual a resposta correta? Gabarito é a letra D. Mantém a qualidade segurada até 6 meses após as cessações da cessação das contribuições. Nós vimos a teoria que o prazo é de 6 meses. 6 meses o segurado facultativo mantém a qualidade de segurado.
Todas as outras são contrárias e não tem nem conversa. Correta somente a letra D. 147. Essa questão próxima é uma questão clássica de previdenciário, uma pegadinha clássica. De acordo com a Lei 8.213 de 91, em regra, considera-se especificamente doença profissional A. Está aí suas opções, marque por favor a resposta correta. Já pausou o vídeo e respondeu? Tenho certeza que, se ficou dúvida, é entre a letra A e B. O resto é ridículo. A resposta correta é a letra A. Produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho P. Eu falei na teoria, eu pedi para você grifar. Profissional começa com P. Peculiar começa com P. Portanto, é a primeira, é o detalhe, é o macete na hora da prova. Veja B. Adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado? Não. Eu dei o exemplo, acredito que foi nessa aula, não sei se foi na Lei 8.212 ou previdenciária. Eu dei o exemplo do digitador. Ele trabalhou ali a relação peculiar, digitando. Teve uma LER, DORT-LER, lesão por esforço repetitivo, doença ocupacional relacionada ao trabalho. Essa é uma doença peculiar. Só que não, ele trabalhava numa mesa que ficava o dia inteiro diretamente sob a luz solar. Ele teve uma doença de pele por causa daquele excesso de sol que batia o dia inteiro. Essa é condições especiais. Essa seria doença do trabalho e não doença profissional. A doença do trabalho é diferente de doença profissional. Profissional começa com P de peculiar. Questão de número 148. Com relação ao benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, quando a recuperação for parcial, sem prejuízo da volta à atividade, a aposentadoria será mantida. Pause o vídeo e responda, por favor. Resposta correta é a letra A, no seu valor integral, durante 6 meses contado da data em que for verificada a recuperação da capacidade. Vamos voltar lá na nossa aula de teoria, que eu falei sobre isso, e uma coisa que eu achei muito interessante nessa questão. Olha, estamos falando da recuperação parcial ou total após 5 anos. Parcial a qualquer tempo ou total após 5 anos. Antes a gente tinha falado da recuperação total. Nós falamos da recuperação total, agora a questão fala da recuperação parcial. Não importa o prazo, será pago, olha, 6 meses no seu valor em integral. Está aqui, será pago 6 meses no seu valor integral. Está incompleto? Sim, mas está correta a afirmação. Portanto, o que garante a veracidade da questão é isso aqui. Será pago por 6 meses o seu valor integral. Vamos voltar à questão. Olha, com relação ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, quando a recuperação for parcial, sem prejuízo da volta à atividade, a aposentadoria será mantida no seu valor integral durante 6 meses, contado da data em que for verificada a recuperação da capacidade. Está incompleto, mas está correta. Ok? Portanto, letra A. Questão de número 149. É permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios previdenciários do regime geral. Por favor, marque a sua resposta. Gabarito é a letra C. Pensões por mortes deixada pelo cônjuge e pelo filho falecido. Quando nós falávamos das pensões, nós dizíamos que pensões por mortes originárias de fatos geradores diferentes poderiam ser cumuladas, poderia ser benefício. Posso receber de um pai e de um filho. Agora, salário maternidade com auxílio-doença, não. Uma condição supre a outra. Não pode. Agora, letra B. Seguro-desemprego e aposentadoria especial, não. A aposentadoria especial não pode ser acumulada com seguro-desemprego. Letra D, aposentadoria especial e aposentadoria por invalidez, não, uma ou outra, ou ele está inválido sem condição,
ou ele vai receber aposentadoria por invalidez. Mais de um auxílio-acidente? Não, de forma alguma. Ele não vai receber dois benefícios. O que ele pode é acumular o auxílio-acidente com outro emprego que ele não tenha. Eu dei o exemplo, o caso lá do taxista. O taxista durante o dia e à noite digitador, ele tem um problema na digitação e ele contribui, tem duas contribuições. Ele vai receber o auxílio acidente de uma e, ou melhor, desculpa, eu estou confundindo auxílio doença com auxílio acidente. Na realidade, aqui estamos falando de auxílio acidente. Aqui neste ponto da letra E, eu chamo a atenção, como nosso objetivo aqui é aprender, mais de um auxílio-acidente. Não pode receber mais de um acidente. Então eu quero voltar numa questão que eu coloquei lá na teoria para não ficar confuso. Eu disse numa aula que o seguinte: o auxílio-acidente, por ter caráter de indenização, pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência Social, exceto a aposentadoria. Então nós vamos acrescentar mais uma informação. Ele não pode ser acumulado com a aposentadoria, mas também não pode ser acumulado com ele próprio. O auxílio acidente não pode, o segurado não pode receber concomitantemente mais de um auxílio acidente, ok? Então guarde essa informação. Então, letra C. Vamos agora à questão de número 150 para encerrar esse vídeo. Questão de juízo TRT em 2012, Fundação Carlos Chagas. Não se considera acidente de trabalho. Qual a resposta correta? Resposta, letra... Letra C. Doença endêmica, adquirida pelo segurado habitante de região em que ela se desenvolve, salvo comprovação que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Em certa região, há um surto, há uma doença endêmica ali. Só que a causa foi o meu trabalho. Eu só peguei essa doença por causa do trabalho. Nesse caso, será assim, acidente será considerado acidente de trabalho. Mas se isso não acontecer, se for uma doença endêmica adquirida pelo segurado habitante de região em que ela se desenvolve, uma doença comum em determinada região, não será considerado acidente de trabalho. Agora, quais serão? Letra A. Aquela sofrida no local de trabalho em consequência de ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro. Não importa se foi imprudência. Eu agi de maneira imprudente, agi como não deveria agir. Negligência, eu deixei de agir, eu deixei de fazer determinado ato e causou acidente. Ou imperícia, eu não tinha habilidade suficiente para manejar aquele trabalho e causou acidente. Não importa, é acidente de trabalho. B. Aquele sofrido fora do local de trabalho e horário de trabalho, na prestação espontânea de qualquer serviço ou empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Ele é funcionário de uma prefeitura, ele trabalha na contabilidade, o trabalho está atrasado, ele vai e se dirige no domingo, ele tem a chave e a liberdade para adentrar a prefeitura no domingo. Ele vai e sofre um acidente, não importa, é acidente de trabalho. D. Aquele ocorrido em local de trabalho ou durante este nos períodos destinados à refeição, descanso ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas. Ele estava almoçando, tomando café ou no banheiro. Sofreu acidente? É acidente de trabalho. Letra E. A incapacidade do segurado em relação à qual a perícia apenas constatou a ocorrência de nexo epidemiológico entre o trabalho e o agravio, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade. Em relação à letra E, vamos lá na Lei de Benefícios 8.213, no artigo 21A. Olha o que diz o texto, olha, artigo 21A. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravio,
decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças, é o CID, em conformidade com o que dispuser em regulamento. Ora, a questão fala exatamente o contrário, a incapacidade do segurado em relação à perícia, quando a perícia apenas constatou a ocorrência do nexo epidemiológico entre o trabalho e a entidade mórbida motivadora da incapacidade. Se a perícia constatou, então considera-se sim acidente de trabalho. Por isso a letra E está errada, somente a questão 150 está correta. Ou melhor, somente a letra C está correta. Antes de terminar o vídeo, apenas gostaria de deixar um recado. Peço paciência às pessoas que estão comentando. Como vocês podem ver aqui no e-mail que é vinculado ao YouTube, olha aqui, entrada, 764 mensagens, 764. Por isso eu peço muita paciência, porque eu estou tendo que responder cerca de 100 perguntas por dia. Então, a sua pergunta será respondida. Peço paciência, porque às vezes vai demorar 3, 4, 5 dias. Muito obrigado pelo comentário, pelo recurso e até a próxima.